A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua edificação. Tema de hoje, Gênesis capítulo de número 35. Gênesis 35 vai falar sobre o estabelecimento de Jacó, da casa de Jacó, ali em Canaã. O estudo bíblico também de Gênesis 35 enfoca o culto que Jacó fez a Deus ali em Betel, o culto a Deus em Betel e a bênção do Senhor sobre Jacó, sobre ele, sobre a vida de Jacó. Vai relatar também sobre o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel e também a morte de Isaac. Gênesis capítulo 35 começa mostrando a disposição de Jacó em cumprir o voto que ele havia feito a Deus, quando Deus lhe aparecia enquanto ele estava fugitivo, fugindo da ira de Esaú. Deus ordenou que Jacó fosse a Betel e ali edificasse a ele um altar. Então Jacó reuniu toda a sua casa e ordenou que qualquer ídolo que houvesse entre os familiares, entre os seus familiares e entre os seus servos, que fosse lançado fora, Aqui vai mostrar que Jacó queria uma aliança totalmente com o Senhor. Ele não queria uma aliança com Deus e ídolos. Ele queria apartar da sua casa, do seu povo, todos os ídolos, mostrando uma fidelidade, tirando todos os deuses estranhos do meio do povo, reconhecendo Deus como o único Deus. A Jacó também explicou que ele faria um altar a Deus. Ele vai explicar à sua família que ele vai fazer um altar a Deus, porque Deus lhe havia socorrido no momento da angústia. Ele tinha protegido em todos os lugares em que ele estivesse. Deus estava com ele e tinha protegido a vida dele. Isso nos traz a importância de ter uma casa santificada, uma casa na direção do Senhor, fazendo aquilo que verdadeiramente agrada o Senhor. Como um líder espiritual da sua casa, Jacó escondeu todas as coisas debaixo de um carvalho ali em Siquém. É possível que esse carvalho fosse o mesmo carvalho lá da história de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 6, vai falar desse carvalho também, provavelmente seria o mesmo. Com isso, Jacó estava removendo entre o povo tudo aquilo que poderia atrapalhar a adoração e o culto ao verdadeiro Deus. Jacó havia entendido de que Deus, que o Deus da aliança, ele exige lealdade exclusiva, e exclusiva e também absoluta, O texto diz que todas as pessoas que acompanhavam Jacó deram a ele todos os deuses estranhos. Ele vai esconder eles debaixo do carvalho. O povo que estava com ele entregou para ele todos os deuses estranhos que ele estava carregando. Todas as argolas e que eles colocavam em suas orelhas, essas argolas não eram brincos comuns, mas eram amuletos e que relacionava a divindades pagãs. E ele vai entregar tudo porque Jacó queria que o povo servisse somente a Deus. E como líder espiritual da sua casa, ele leva o povo a esse entendimento de que deveria servir a um único só Deus. Quando a caravana de Jacó ela parte em viagem, a Bíblia diz que o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 5 vai registrar que eles temeram o temor do Senhor, Ele apossou de todas as vizinhanças para que eles não vingassem, dos filhos de Jacó pelo acontecimento em Gênesis capítulo 34, a qual os filhos de Jacó vai matar todos os homens da cidade de Siquém, inclusive o rei Amor e o seu filho, o príncipe Siquém.
A família de Jacó não mais era vista de forma pacífica, né? Mas de forma ameaçadora. Por isso, mais do que nunca, eles dependiam da proteção de Deus. Mais do que nunca, e Jacó vai entender isso. Entender que quem guardava eles é Deus, e ele necessitava, né, da proteção de Deus para seguir viagem tranquilo no meio daquele povo, no meio dos cananeus. Quando Jacó ele chega em Betel, Jacó vai edificar ali um altar ao Senhor, cumprindo ali o seu voto que ele tinha feito a Deus. O culto prestado por Jacó ao Senhor ali em Betel pronunciavam uma adoração regular dos israelitas na terra prometida, né? Essa primeira sessão de Gênesis capítulo 35, ela vai terminar com o registro da morte de Débora, a ama de Rebeca. Gênesis capítulo 35, versículo 8, vai dizer que a Débora, a ama de Rebeca, vai falecer. Já em Betel, depois desse longo tempo em que esteve em Padã Arã, o texto bíblico vai informar que mais uma vez Deus se revelou a Jacó. Mais uma vez Deus se revelou a Jacó. Deus o abençoou a vida de Jacó, aquele patriarca ali, e confirmou ele como herdeiro da promessa da aliança que Deus havia feito com Abraão. Isso quer dizer que Deus reiterou a Jacó as promessas que ele havia assegurado a Abraão. Inclusive, o próprio Abraão também havia adorado a Deus em Betel. Está aí em Gênesis 12, versículo 8, e também em Gênesis 13, versículo 3 e 4, vai falar sobre a adoração de Abraão a Deus também ali em Betel. Durante a sua bênção, novamente Deus afirmou que Jacó não mais seria chamado por esse nome, mas Israel. Israel seria o seu nome. Aleluia. Além disso, Deus também garantiu aqui a descendência de Jacó, né? Havia dado a Abraão e Isaac, seria entregue agora a Jacó. Que a descendência de Jacó também seria numerosa e poderosa. E dele iria sair nações, dele iria sair reis, né? A terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaac também seria agora entregue a Jacó e aos seus descendentes, a promessa de Deus feita a ele. Portanto, essa promessa anunciava o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 35 também vai registrar a morte de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Ela vai também falecer em Gênesis capítulo 35. A Bíblia diz que estava perto de Efrata. Raquel deu à luz ao segundo filho biológico e o 12º filho de Jacó. Mas a Bíblia, que por compilações no parto, Raquel acabou morrendo. Raquel acabou morrendo no parto, né? No entanto, antes de morrer, ela chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó, ele vai chamar o menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Mais tarde, a literatura profética, o choro de Raquel foi usado como tipo de prefiguração da agonia que atingiria a nação. Aleluia! Quando nós vemos essa palavra Benoni, essa criança iria carregar o peso, né, da morte de sua mãe, pois filho da minha tristeza. Mas Jacó, ele vai tirar essa responsabilidade daquela criança, né, e vai colocar, não, filho da minha mão direita, e vai tirar daquela criança aquela responsabilidade de que aquela criança carregaria como uma criança que foi culpada pela morte de sua mãe. A Bíblia diz que em seguida Raquel ela é sepultada, né? O corpo de Raquel foi sepultado em Efrata, que era o nome antigo da cidade de Belém. Era o nome antigo de Belém, Efrata. Sobre sua sepultura, Jacó ele vai levantar um memorial, e a Bíblia diz que esse memorial, ainda nos tempos de Moisés, ele poderia ser visto, esse memorial que Jacó ele vai
levantar para a sua esposa querida, a sua esposa Raquel. O texto bíblico informa que, partindo dali, Jacó armou a sua tenda além da torre de Éder. Entretanto, enquanto Jacó habitava naquela terra, o seu filho mais velho, Ruben, se deitou com Bila, sua concubina. Jacó soube o que a Ruben tinha feito, e por causa do seu pecado, e por causa do pecado que ele cometeu, adentrando a casa do seu pai, adentrando o quarto do seu pai, a Bíblia diz que ele vai perder a bênção da primogenitura. Ele foi privado de exercer liderança sobre os seus irmãos. Gênesis capítulo 48, versículo 1 vai mostrar que ele perdeu a sua liderança. Gênesis capítulo 49 também, no versículo 3 e 4, vai deixar registrado que Ruben vai perder a sua liderança. Deuteronômio 22, versículo 30, também vai deixar claro que Ruben perde a sua liderança e a sua primogenitura, porque ele adentrou, aleluia, a esposa de seu pai. Ele vai tomar a concubina de seu pai como esposa, como mulher. E isso vai perder, vai fazer com que ele perca a liderança. Na parte final de Gênesis capítulo de número 35, temos uma lista com os nomes dos filhos de Jacó. 11 dos 12 filhos de Jacó nasceram ali quando ele ainda estava com seu sogro em Padã Arã, ao nordeste de Canaã. Somente o caçula Benjamim foi o que nasceu, a Bíblia vai registrar que ele nasceu no regresso da família de novo à terra prometida, de novo à terra da aliança. Então ele vai nascer em Canaã, o 12º filho de Jacó, Benjamim. Esse relato vai mostrar que a descendência de Jacó, ela estava estabelecida naquela terra. Gênesis capítulo 35 termina registrando o último encontro de Jacó e Isaac em Hebrom. O último encontro de Jacó com seu pai Isaac em Hebrom. O escritor bíblico informa que Isaac viveu 180 anos. Ele morreu farto de dias e foi sepultado pelos seus 2 filhos, Esaú e Jacó. A volta de Jacó à terra prometida, enquanto Isaac ainda estava vivo, foi mais uma prova da presença protetora de Deus sobre a vida de Jacó. Portanto, o Senhor atendeu às suas palavras quando ele pediu para ser levado em paz e que em paz também ele pudesse retornar da casa de seu pai. Gênesis capítulo 35 vai terminar registrando este acontecimento, declarando que Isaac ele vai morrer farto de dias com a idade de 180 anos de idade. 180 anos de idade. Deus abençoe sua vida poderosamente. Nós estamos aí com estudo sistemático, teológico e pastoral para a sua edificação. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de nos acompanhar, pois tem bênçãos para a tua vida aí no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.